capítulo de número 6 e o versículo de número 25 em diante. Tá certo? João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 6 e no versículo de número 25 em diante, que diz: quando então o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, como o Senhor chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram saciados. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Amém? Somente esses 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. Meus queridos, certo é que as multidões, elas seguiam a Jesus porque eles queriam receber algo da parte de Jesus, porque a fama de Jesus percorria de tão grande maneira naquele tempo, quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele andou por esta terra, que simplesmente as pessoas corriam até Jesus para querer algo da sua parte. E na maioria das vezes, esse correr atrás de Cristo para receber algo, na grande maioria das vezes, não era simplesmente porque eles queriam abandonar a sua própria vida e seguir uma vida renovada daquele momento em diante. Certo é que quando Jesus ele multiplica pães e peixes, pela primeira vez descrita no Evangelho de João, no capítulo 6, e logo após isso, se você pegar o texto para ler do capítulo 6, você vai perceber que Jesus, depois daquele acontecimento, ele anda sobre as águas. Então ele manda os discípulos irem para o outro lado do lago, porque ele viu que a multidão que estava vindo ao seu encontro, diz o texto sagrado, que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para aquelas pessoas que o seguiam e percebeu que eles não o seguiam por conta dos próprios milagres que ele operava, mas porque eles queriam comer pães e peixes. O Jesus da Bíblia, o qual nós lemos e nós temos ele como referência, ele não é para ser seguido simplesmente só por bens e por coisas materiais. Pelo contrário, ele veio com uma missão de estabelecer o reino de Deus, o plano de salvação para a vida do homem, para a vida da humanidade, porque outrora o homem ele se perdeu dos caminhos de Deus. Enquanto que a humanidade não entender por completo, enquanto que este evangelho não for ligado até as pessoas que necessitam terem suas vidas transformadas por esta palavra, muita gente vai seguir Jesus de longe, ou até mesmo seguindo de perto, mas não com a intenção de realmente terem suas vidas salvas, libertas, transformadas, edificadas. Não! Eles simplesmente estarão no encalço de Jesus e no encalço da igreja, querendo seguir de longe e não conhecendo de perto. Sabe por quê? Porque apenas o que eles querem é matar a sua fome carnal. E tem-se um perigo enorme quando se quer apenas matar a sua fome carnal. O perigo é que você pode até conseguir com que a sua fome ela seja saciada. Só que o que vai acontecer em seguida é que um lago de fome e enxofre ele espera por você. Jesus disse a Nicodemos, no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 3, ele disse que no reino dos céus não pode entrar nem carne e nem sangue. Ele disse que não é carne e sangue que vai decidir aquele que nasce de novo para entrar no reino dos céus, mas é apenas o Espírito Santo, aquele que nasce da água
até a tristeza, ela salta, aleluia, de alegria. Porque este é o local em que a igreja e o povo de Deus, que é santo, se reúnem para adorar o único que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Aleluia. Em Atos capítulo 1, para encerrar, Jesus está sendo assunto aos céus, está subindo aos céus, e os discípulos estão olhando, e eles ficam olhando, 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 e de repente Jesus está subindo. Presta atenção, Jesus está subindo, e naquele momento em que ele sobe, as nuvens o cobrem, e ele vai para a presença de Deus, assenta-se à direita do Pai, e os discípulos continuam olhando com os olhos fixos para cima. De repente aparecem dois homens de branco, aleluia, sentados numa pedra, e eles olham para aqueles homens e dizem assim: senhores galileus, homens, por que vocês ainda continuam olhando para o céu? Esse Jesus que agora subiu e sentou à direita de Deus, brevemente ele voltará outra vez. Essa é a esperança da igreja, a esperança no qual ainda nós temos por completa. Perceba o tamanho da violência, irmãos, que se cobre neste mundo, que a cada dia afunda ainda mais nas mãos de Satanás. Até rimou. Mas só que quanto mais o mundo se afunda em violência, a igreja de Cristo, ela está sendo moldada, está sendo remida, e ela está sendo